Então, a aula de hoje vai ser sobre o modelo de pequenos sinais do diodo. Então, a ideia é que a gente mostre, né, o porquê que a gente tem que estudar esse tipo de modelo do diodo, né, qual que é a utilidade dele e que aplicações, né, que a gente pode encontrar para esse tipo de modelo. Então, vamos fazer uma revisão primeiro aqui da curva do diodo antes da gente entrar nesse modelo, né? Então, se a gente pegar o nosso diodo e colocar uma tensão, né, externa a ele e medir a corrente, a gente vai encontrar esse tipo de curva no diodo que vocês caracterizaram e tal, aí, né? Ou seja, a corrente na polarização reversa ela é muito baixa, ou um valor aí bastante pequeno, na ordem de nanoamperes, né, ou menos. E quando você tem tensões de polarização positivas ou diretas, né, no diodo, você tem uma corrente aumentando, tá, de forma exponencial com a tensão, né? Então aqui a gente pode ter aqui, considerando o N igual a 1, né, vai ser ID igual a IS e na VD sobre VT, né? Ou se você quiser deixar mais, vamos dizer assim, genérico, você pode colocar aqui o N aqui vezes o VT, tá? Em geral a gente coloca 1 aí para facilitar, tá? Mas a gente subentende que o ideal é considerar o N. Então essa é a curva ou o modelo exponencial do diodo, que é o que melhor representa o funcionamento dele, tá? Lembrando que a corrente no diodo de forma, vamos dizer assim, mais, sendo mais exato matematicamente falando, ID igual a IS e na VF por VT menos 1, tá? Só que a gente em geral desconsidera esse menos 1, né? Na prática, essa fórmula aqui é importante porque ela diz o seguinte, que quando a tensão no diodo ela é nula, tá? Quando a tensão no diodo é nula, a exponencial fica igual a 1, né? Elevado a zero é igual a 1, aí 1 menos 1 dá zero e a corrente dá zero, tá? Então, esse menos 1 ele auxilia principalmente quando os valores são muito pequenos de corrente aqui, tá? Na prática, como a gente trabalha com valores correntes mais altos, né, essa fórmula ela é uma aproximação bastante válida. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo de para a gente motivar aqui, a gente entender o que a gente pode utilizar o modelo de pequenos sinais, né? Então imagine que você, né, tem um celular que precisa de um carregador, só que o teu carregador do celular estragou. E aí você vê a tensão lá da bateria do teu celular e ela é 2.4 volts. Aí você pensa assim, bom, a tensão num diodo é aproximadamente 0,8. Então se eu pegar 3 diodos aqui, né, que tem essa tensão de 0,8, eu vou ter 2.4 volts. E aí eu vou poder alimentar o meu celular aqui com um adaptador que eu tenho disponível que sai 3 volts na saída dele, contínuos, né? Então a ideia aqui é a gente projetar o valor do IS desses diodos de forma que eles tenham uma queda de tensão de 0,8 e assim me dê uma tensão Vout de 3 vezes 0,8, que é 2,4 volts. Então essa é a ideia principal aqui, né? Então, o que a gente faz aí de início, né? Então a gente tem que lembrar que a fórmula do diodo, ID é igual a IS na VD por VT, tá? Que vai ser igual à corrente IX, que é a corrente série que circula nesse circuito, tá? Estão considerando que não vai corrente para o celular por enquanto, né? Então só circula corrente aqui nesse circuito entre R1 e os diodos, né? Então essa corrente X é o que eu preciso achar, é o que eu preciso encontrar, e o IS, né? Então como é que eu faço aqui, né? Se eu sei que aqui tem 3 volts e a minha tensão de saída tem que ser 2,4, colocar aqui na caneta que acho que fica melhor, né? Então eu sei que aqui é 2,4 a tensão de saída, né, que eu preciso. Então se eu substituir aqui por 2,4,
tá? Eu encontro a corrente em X, né? Então aqui a tensão do adaptador, né, menos 2,4 divididos pela resistência de 100 ohms, né? Eu tenho a minha corrente IX. Então vou achar que X é 3 menos 2,4 por 6, 0,6 por 6, ou seja, é 6 miliamperes, tá? Essa é a corrente IX que eu preciso, ok? E aí, para encontrar o IS, que é o que ele pede aqui, né, no exercício, né, que daí eu preciso achar um IS para achar o modelo do diodo, né, que dê o 0,8 volts aqui, né, que a ideia é que cada um dê uma tensão de 0,8, né, para que no final eu tenha 2,4 volts aqui, né, na saída, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui VD, eu vou colocar 0,8, a tensão VT é 26 mili, né? O ID eu sei que é 6 mili, então substituindo aqui, tá? O que vai acontecer? Eu encontro a corrente IS, né? É só isolar, então IS é 2,602 vezes 10 a menos 16. Então se eu encontrar um diodo que tem uma característica de S, né, mais ou menos desse valor, eu vou ter uma tensão ali próxima de 0,8, e aí o meu celular vai estar alimentado com os 2,4 volts, né? Aqui até deixa eu apagar aqui, né, que já coloquei, certo? Então daí eu vou ter os 0,8 volts, ok? Bom, o problema que acontece é o seguinte: você fez todo esse projeto bonitinho, achou os diodos, e aí você vai montar e você mede a tensão no teu adaptador, e na verdade não é bem 3 volts como dizia lá na etiqueta do adaptador, ela é 3,1, tá? Por algum motivo não é os 3 volts. E aí, qual que vai ser agora essa tensão? Você já está com o circuito dos diodos montados, o resistor montado, só que o teu adaptador não te dá mais os 3 volts, né? Qual vai ser a nova tensão na saída, né? Então agora você sai de um diodo que você tem o IS, né? Mas você não sabe em qual o IX que vai resultar porque a tua tensão aumentou. Então a tua tensão não é mais os 3 volts. E aí o que você vai ter que fazer? Primeiro você acha uma fórmula que caracterize o circuito, né? Que vem na análise do circuito. Então aqui a fórmula que eu vou ter vai ser a tensão do adaptador, 3,1, menos a tensão Vout, que é essa tensão toda aqui, tem que dar a tensão no resistor, né? Então isso aqui é a tensão no resistor R1, né? Divididos pela resistência do resistor R1, né? Eu vou ter aqui 3,1 menos, o que é o Vout? A tensão Vout é essa tensão aqui, que é, na verdade, VD mais VD mais VD, ou seja, 3 vezes a tensão do diodo, né? Então 3,1 menos 3VD sobre 100. Então essa aqui é a equação que sai da análise do circuito simplesmente, certo? E a segunda equação, ela vem da fórmula do diodo, né? Lembra então aqui que a tensão no diodo ela é igual a VT, ln da corrente no diodo, divididos pelo IS, que é 2,6 vezes 10 a menos 16. Tá? Então aí como é que você resolve, né? Ou você faz o método iterativo, porque são duas equações, ou você substitui toda essa expressão aqui, né? Você coloca ela aqui dentro do VD, né? Substitui aqui e pede para HP resolver, né? Se você tem calculadora HP, né? Então a gente vai fazer pelo método iterativo para relembrar ele, né? Vocês, né? Na verdade é como a HP faz, né? Só que ela faz internamente esse método iterativo. Então a primeira coisa do método iterativo é arbitrar um valor para a tensão do diodo. Então vou chutar lá que é 0,8, que é o que eu tinha planejado desde o início, né? Vamos imaginar que ela não tenha mudado. E aí, depois que eu arbitro, eu calculo a corrente IX, né? Eu utilizo essa fórmula aqui. Então IX é 3,1 menos 3 vezes 0,8, tá? Isso aqui vai dar 2,4, né? Menos 3,1 dá 0,7, que divididos por 100 dá 7 mA, né? Opa!
7 mA, ok? Bom, se deu 7 mA, não é mais aqueles 6 mA que deu antes, né? Então aí a gente vai calcular novamente o VD para ver se a tensão do diodo, usando esses 7 mA, dá 0,8. É claro que não vai dar, porque a gente sabe que esse diodo ele dá 6 mA com 0,8, né? Então aqui 26 mili, né, que é a VT, né, que é o VT, aqui a corrente X e o IS. Então a gente chega numa tensão 0,804, tá? Então um pouquinho maior que 0,8, ok? Então se o VD obtido for diferente, a gente repete o passo aqui 2 e 3, né, com esse novo valor de VD, 0,804. Então vou repetir aqui a corrente, só que agora aqui vai ser 0,804. Tá? Então 3,1 menos 3 vezes 0,804. Então isso aqui me deu uma corrente de 6,88 mA. Tá? E aí agora eu vou para o passo 3 para ver se essa corrente de 6,8 resulta em 0,804 de tensão no diodo, que é para verificar se está correto, né? Então substituo aqui 6,88 no lugar do 7 aqui, e aí verifico que sim, né, a corrente de 6,88 gera uma tensão de 0,804. Então que eu concluo que quando eu tenho o adaptador com 0,1 volts a mais, o que acontece é que cada diodo tem 4 milivolts a mais do que eu esperava antes, né? E aí eu espero que a tensão de saída ela vai aumentar 3 vezes esses 4 milivolts, ou seja, ela vai aumentar 12 milivolts. Então vai passar de 2,4 para 2,412. Ah, mas é uma variação pequena, né? Acho que nem faz muita diferença. Às vezes, para você alimentar um circuito tão sensível quanto um celular, tá? Variações de milivolts, de 10 milivolts, por exemplo, podem ser críticas, tá? Porque o celular ele tem uma série de circuitos que ele decide, ele recebe, né, ele recebe muito sinal, né? Praticamente todos os sinais vêm de transmissões, né, via rádio. Em transmissão via rádio, os sinais vêm na ordem às vezes de milivolts, e ele precisa decidir, né, o que é o sinal, se o sinal representa um 0 ou um 1, né, que são comunicações binárias ou em outros códigos. E muitas vezes uma variação na tensão dele de milivolts pode fazer com que ele tenha um desempenho de entender as comunicações ou receber, né, a parte de rádio de forma não tão boa quanto ele faria com uma tensão, né, 2,4 volts, tá? Então faz sentido você fazer essa análise sim, né? Principalmente para celulares e para circuitos de rádio também, ok? Então vejam que dá um trabalho bastante grande, né? Você analisar o que acontece com um circuito com diodo quando você aumenta, né? Varia um pouquinho algum parâmetro, por exemplo, a tensão aqui de alimentação, né? Eu aumentei pouco aqui, né? E aí eu tive que fazer um cálculo bastante trabalhoso para conseguir entender o que acontece no circuito. A ideia do modelo de pequenos sinais é tentar facilitar a nossa vida, né, fazendo com que todo esse cálculo possa ser feito de maneira mais simples, né? Então, como que funciona o modelo de pequenos sinais? Então, a gente primeiro pensa o seguinte, né? Como que foi nesse circuito, né? Você projetou um circuito no qual o diodo estava operando com uma tensão VD1 lá de 0,8 volts e uma corrente de 6 mA. Então você tinha uma corrente e uma tensão que você estabeleceu no circuito. Então o modelo de pequenos sinais sempre trabalha dessa forma, né? Você tinha uma condição inicial, né, de operação do diodo. E ela foi, vamos dizer assim, mudada por alguma questão aí, né, de variação de algum parâmetro, né? Então, devido à mudança da alimentação, no nosso caso, né, o que aconteceu? A tensão no diodo, ela aumentou ali
por exemplo, nesse caso é da motivacional, 4 mV. Então ela foi de 0,8 para 0,804. Então ela teve um ΔV de 0,004, né, que é os 4 mV. Né? Então se você pegar isso aqui, né, e colocar VD1 mais ΔV e substituir aqui na equação da corrente do diodo, tá? Obviamente que se eu tenho uma tensão diferente, eu vou ter uma corrente aqui diferente do que eu tinha anteriormente, né? Então vai ter uma corrente diferente, tá? E aí o quanto diferente, né? Eu sei que essa corrente ID2, ela deve ser essa corrente ID1 mais uma certa variação, né? Então ela vai ser, né, no nosso caso ali do exemplo, a gente viu que ela aumentou para 6,88, né? Se não me engano, né? 6,88 miliamperes, né? Ela era 6, né? 6 e ela foi para 6,88 no exemplo que a gente mostrou, tá? Então ela variou 0,88, se não me engano foi isso. Isso aqui seria o ΔI, tá? Então existe uma variação aqui que eu posso quantificar no ID2, ou seja, eu posso representar ela como sendo a corrente inicial mais uma variação de corrente, tá? Então a ideia é a gente chegar nisso. Então o que eu estou fazendo aqui, ó, peguei essa fórmula, usei a propriedade da exponencial, que exponencial de soma é a mesma coisa que a multiplicação das exponenciais, né? Então isso aqui, ó, é a corrente ID1, né? Isso aqui é a corrente que eu tinha antes, né? E aqui eu tenho uma parcela que é devido à tensão, ao acréscimo de tensão que eu tive no diodo, né? Então se esse acréscimo de tensão ele for menor que o VT, ou seja, se ele for muito menor que 26 mV, tá? Que é a tensão que a gente usa na maior parte dos casos para tensão térmica, então eu posso fazer essa aproximação aqui, ó, que a exponencial de ΔV por VT é igual a 1 mais ΔV por VT. O que é essa aproximação? Isso aqui é série de Taylor da exponencial, lembra lá de cálculo 13, eu acho, tá? Uma exponencial e elevado a x é igual a 1 mais x mais x elevado, aqui acho que não tem esse aqui, né? Tá errado esse aqui, né, pessoal? 1 mais ΔV, tá? Então, tipo, um e elevado a x é igual a 1 mais x divididos por não sei quanto, vai indo, tem vários termos, né? Então você consegue representar uma exponencial pela série de Taylor, tá? Fazendo uma série lá de uma somatória de vários termos, né? No caso aqui, se você tiver esse ΔV muito menor que VT, ou seja, se isso aqui for muito menor que 1, se esse expoente for muito menor que 1, eu posso aproximar para os dois primeiros termos da série, tá? É uma aproximação válida, tá? Então daí a gente vai substituir isso aqui, tá, por esse termo daqui, por essa expressão aqui, ok? Por que a gente não usa mais termos da série de Taylor? Porque daí os outros termos vão ter quadrado aqui, e a ideia é justamente deixar essa equação linear, tá? Se eu colocasse os outros termos da série de Taylor, eu poderia usar para tensões, variações maiores, só que aí a equação não vai ser mais linear, e daí perde um pouco a utilidade, que a facilidade toda que ocorre do modelo de pequenos sinais é porque ela é linear, tá? A gente vai entender melhor mais para frente. Então, a nossa equação vai passar a ser desse formato, né? 1 mais ΔV por VT. Aí aqui, ó, se eu aplicar aqui a distributiva, né, eu vou ver o seguinte, né? Aqui, ó, se eu multiplicar esse termo todo por 1 e depois multiplicar pelo ΔV, né, eu vou ver que aqui, ó, eu tenho ID1 quando multiplicado por 1, tá? E aqui, ó, eu vou ter uma parcela que é o meu ΔID, é a variação que eu tive no meu ID, que no caso aqui, por exemplo, a gente falou de 0,88 mili, tá? Então é isso que eu quero quantificar, né? No final só quero saber o quanto variou. Eu sei que tem uma variação na tensão, quero saber quanto que variou na corrente, né? Então isso aqui é o meu ΔID, então ΔID é igual a corrente que eu tinha antes, vezes a variação na tensão, divididos pela tensão térmica, tá? Aí aqui eu passei o ΔID dividindo no lugar de VT, tá?
passei o VT multiplicando para o lado esquerdo e o ID dividindo, né? Então daí chego nessa fórmula aqui, ou seja, a variação que eu tenho na tensão do diodo, tá, divididos pela variação que eu tenho na corrente no diodo, ela é igual à tensão térmica divididos pela corrente que ele tinha inicialmente. O que é tensão por corrente? Tá? Essa variação, tensão por corrente. Se ela é tensão por corrente, isso aqui é a mesma coisa de um resistor. Então, para pequenas variações na tensão do diodo, ele se comporta como uma resistência, tá? Porque a tensão nele, né, ou melhor, a corrente varia linearmente com a tensão, tá? Ou de forma ela varia de forma aproximadamente linear com a tensão, tá? E essa resistência do diodo ela é igual à tensão térmica divididos pela corrente que estava passando nele antes. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Então, tudo bem. Então vamos lá. Então, agora eu tenho um modelo de pequenos sinais para o diodo. Então, só tomar uma aguinha aqui. Então a corrente aqui, né? Eu tenho o diodo com uma certa corrente passando nele, uma tensão. E eu posso representar ele como uma resistência de valor VT por ID1 quando eu quero identificar variações de pequenos sinais, né? Por isso que é pequenos sinais, pequenas variações na tensão do diodo, tá? Lembrando que sempre você tem que observar que a variação na tensão do diodo, cuidado, que na tensão do diodo tem que ser muito menor que os 26 mV, tá? Então aqui no nosso exemplo da motivação, a tensão aqui, ó, que variou, né, o ΔV aqui, ó, né, nesse caso foi de 4 mV, tá? Que é, né, bem menor que 26 mV. Tá? Esse bem menor aqui é bem discutível, né? Na verdade, assim, quanto menor for, melhor é a aproximação de pequenos sinais, tá? Aqui, se você for ver, 4 aqui é umas 6 vezes menor, né? Você pode imaginar que até uns 10 volts, 10 milivolts aqui ainda estaria razoável, tá? Talvez acima disso você vai começar a ter muito erro, né? No modelo de pequenos sinais. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo do adaptador e agora aplicar o modelo de pequenos sinais para ver como que ele se comporta, né, nesse caso aí, né? Como é que a gente pode aplicar nesse caso para resolver esse problema do adaptador. Então a gente primeiro tem que fazer o seguinte, né? A gente tem que fazer um circuito equivalente de pequenos sinais, tá? Porque quando a gente está resolvendo em pequenos sinais, a gente só vai se importar com o que variou, tá? E não com os valores absolutos do circuito, tá? Então, assim, os diodos a gente vai trocar pelo modelo de pequenos sinais, que são os resistores, né? São as resistências do diodo. Então, eu vou trocar ali pelo RDzinho de cada diodo, tá? A tensão de alimentação agora, tá? Eu vou colocar somente o quanto ela variou. Se ela era 3, ela foi para 3,1, então agora ela vai ser só 0,1 volts, ok? E a resistência R1 aqui não muda nada, né? Ela continua igual aqui, né? Esses 600 mV aqui não... esqueço isso aqui que não tá... Ficou aqui sem querer, eu devia ter retirado, tá? Deixa eu até riscar aqui, ó, para vocês não confundirem, tá? 600 mV não tem nada a ver. E a tensão de saída agora que eu vou obter aqui para esse circuito não é a tensão absoluta, é só a variação que você vai ter devido ao aumento de 0,1, tá? Então eu vou mudar aqui só para um ΔVout, tá? Não é o valor absoluto, ok? Então, fazendo todas essas mudanças, o que acontece? A corrente que eu tinha anteriormente era 6 mA, então essa vai ser o meu ID1, né? E ela vai servir para eu calcular a resistência do diodo, que vai ser 26 mili divididos pelos 6 mili, que era o ID1. Isso vai dar uma resistência de 4,33 ohms, né? Então, como que eu acho o ΔVout? O ΔVout aqui, ó, é um divisor resistivo entre esses três resistores, né? Divididos pelo resistor de 100 ohms mais 3 vezes RD
vezes a tensão da alimentação, que é 0,1, né? Então aí substituindo aqui, né, 3 vezes 4,33, né, divididos por 100 mais 3 vezes 4,33, né? Isso aqui vai dar uma tensão de 11,5 milivolts, tá? Que se você somar com a tensão que você tinha antes na saída, que era 2,4, você vai ter uma tensão nova na saída de 2,411 4.115 aqui, né? Então, ou 2,4115, né, volts. Então essa vai ser a nova tensão pelo modelo de pequenos sinais. Reparem como foi bem mais simples, né? Aqui, ó, eu só usei uma regra do divisor de tensão para achar a variação no Vout, né? E se eu precisar achar, por exemplo, uma variação de 0,2, eu só mudo aqui para 0,2, né? E calculo. Se for uma variação de menos 0,2, menos 0,15, eu consigo rapidamente achar qual vai ser a variação na tensão de saída, tá? Então veja, essa é a força do pequenos sinais, tá? Eu consigo fazer vários cálculos aqui do meu circuito, tá? De maneira bem rápida, né? E aí comparando um com o outro, né, a gente teve aqui 2,412 pelo modelo exponencial e pelo pequenos sinais foi 2,411,15, que é quase a mesma coisa se você arredondar, né? Então, obviamente, existe um erro entre o pequenos sinais e o modelo exponencial, sim, né? Mas a facilidade dele, de você utilizar ele, compensa, tá, em relação ao exponencial, tá? Compensa em muito. Principalmente também porque se você analisar aqui no exemplo anterior, tá, você consegue entender aqui, se você tem essa fórmula, por exemplo aqui do delta Vout, e eu quero reduzir a variação na saída com a variação da tensão de entrada, uma coisa que eu posso tentar fazer é o seguinte: se o meu diodo tivesse um RD menor, tá, o delta Vout ia ser menor. Ou se o resistor R1 fosse maior, talvez o delta Vout fosse menor. Então, com pequenos sinais, eu consigo enxergar o que eu posso mexer aqui no meu circuito para diminuir a variação da tensão na saída devido à variação da tensão na entrada. Então, eu consigo entender aonde eu posso mexer, né, se eu quiser reprojetar esse meu circuito. Tá? Isso é outra coisa importante que você tem com análise de pequenos sinais. Ok, pessoal? E como que funciona aqui em termos gráficos, né? O que quer dizer o modelo de pequenos sinais se a gente analisar o gráfico lá do nosso diodo, né? Então, imagine que nós temos a curva aqui do diodo, e aí eu polarizei meu diodo com uma tensão lá de 0,8 volts, vamos imaginar que esse VD1 aqui é o 0,8, né? E o ID lá, aquele nosso ID de 6 mA, né? Então aqui eram aqueles nossos 6 e aqui é o 0,8, né? E aí a gente mudou a tensão do adaptador e a tensão foi para 0,804, né? E aí a corrente aqui foi para 6,88 mili, né? Então ela aumentou, aumenta um pouco mais no y do que no x, né? Obviamente, né? Então isso aqui seria os pontos aí da curva. Então se a gente der um zoom aqui nesse ponto, a gente vai ver algo mais ou menos desse jeito aqui das correntes, tá? O que quer dizer quando você utiliza o modelo de pequenos sinais e faz lá a resistência do diodo, acha a resistência do diodo, tá? A resistência do diodo, ela na verdade, né, ela tá, o que você está fazendo na prática aqui é pegando uma reta tangente aqui ao ponto do ID1, né? É você encontrar aqui o valor da derivada aqui, né, em ID1, qual que é o valor dessa derivada, né? Ela é ID1 por VT, né? Que é o inverso da resistência do diodo, tá? E aí o que acontece? Com essa derivada você tem uma reta, que é a tangente, e essa reta é que você faz de conta que é um resistor, né? Então por isso que existe uma aproximação, ela não dá exatamente
no mesmo ponto aqui, né? Mas fica muito próximo, né? Então a tua resistência do teu diodo é como se fosse, né, o valor da derivada, ou seja, como se estivesse aproximando, né, essa parte aqui da curva a essa reta, né, que está aqui nesse cinza meio preto, né? Nessa reta meio cinza preta, tá? Então essa que é a ideia do pequenos sinais em termos gráficos, né? Você está usando aqui a tangente, né? A tangente aí D1 para aproximar aqui o comportamento dessa curva, que é uma curva exponencial. Então, para pequenas variações, tá? Essa curva pode ser aproximada. Para variações muito grandes de tensão, obviamente que ela não vai funcionar. Por isso que tem que ser pequenas variações na tensão do diodo, tá? Que daí essa aproximação aqui vai ser o melhor possível. Ok? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Antes da gente continuar. Estão ouvindo bem? Ok, Everson. Então vamos ver aí um exemplo que a gente pode aplicar, né, de uma forma um pouco diferente aqui o modelo de pequenos sinais, né? Então um diodo apresenta uma tensão que varia de forma senoidal com o tempo. Então a tensão aqui dele, ela varia, ela tá centrada em 0,8, né? Mas ela sobe até 0,805 e baixa até 0,795, né? Então ela tem um pico aqui, né, de 5 mV em cima do 0,8, né? Então, se você for fazer uma equação da tensão no diodo, uma expressão matemática vai ser 0,8 mais 0,005, ou seja, 5 mV, seno de 2πft, tá? Então, essa aqui seria o circuito, vamos dizer assim, que vai modelar essa tensão no diodo, né? Como se eu estivesse colocando essa expressão numa fonte de tensão, tá? Em cima, em paralelo com o diodo. E esse diodo tem um IS de 2,6, né? E eu quero saber qual é a expressão da corrente no diodo, tá? Daí você fala assim, puxa, e agora como é que eu faço aqui? Ó, como é que eu vou colocar isso aqui na fórmula exponencial do diodo, né? Nem dá para colocar. Se colocar desse jeito aqui, você vai ficar doido, tá? Então aqui a gente faz o seguinte, a gente imagina faz a seguinte mudança aqui, ó. Se eu estou somando aqui, eu tenho uma tensão, aqui eu posso imaginar como se fosse uma tensão de uma bateria que não muda, e aqui é uma tensão alternada, tá? Uma segunda fonte alternada que ela é senoidal, né? Então o que eu fiz foi separar em duas fontes, né? Eu peguei essa tensão e enxerguei ela como sendo duas fontes que estão em série, tá? Que não deixa de estar de ser uma forma de você representar a mesma coisa. Então é a mesma coisa, tá? Os dois circuitos são equivalentes, iguaizinhos, tá? E aí quando eu consigo enxergar que estão duas fontes, eu enxergo que eu posso utilizar um teorema de análise de circuitos muito importante, que é o teorema da superposição, que ele me diz o seguinte: se eu tenho mais de uma fonte no circuito, você pode pegar e analisar o circuito devido a uma fonte e zerar a outra, e depois analisar o circuito devido à segunda fonte, zerar a primeira, e se você soma a resposta das duas fontes, né? Então aí você vai ter um circuito aqui que vai ser 5 mV, né, uma tensão muito baixinha de 5 mV aplicada ao diodo, e aí se é 5 mV eu já sei que no máximo ela vai ser 5, né, no seno, que é o valor de pico máximo. Então eu posso aplicar pequenos sinais aqui, tá? Por isso eu já substituí o diodo pela resistência. E para a bateria de 0,8, aí eu tenho que usar o modelo exponencial, porque o diodo, aqui a tensão que eu tenho aqui é muito elevada, tá? E aí o que eu faço no final? Somo as duas correntes, a corrente ID maiúscula, né, I maiúscula, e a I' aqui, minúscula, I' de D. Tá? Então isso aqui é uma outra forma de você aplicar o pequenos sinais, né? Quando você enxerga aí em expressões, circuitos com expressões mais complexas, que dá para você quebrar em duas fontes, né? Então como é que funciona aqui? Então, para achar a primeira
corrente, aqui o ID maiúsculo, eu aplico a fórmula exponencial do modelo exponencial. O IS aqui é 2,6, né? Então o VD vai ser 0,8, então é só substituir, né? Como esse aqui é o mesmo IS do exemplo da motivação, a corrente aqui vai ser os 6 mA, né? O mesmo 6 mA, né? É as mesmas condições, 0,8 volts e mesmo IS, então a corrente é 6 mA, né? Já fiz para facilitar aqui. E aí a segunda etapa é a gente calcular qual é a corrente no circuito de pequenos sinais, tá? E aí a gente faz o seguinte, primeiro acha qual que é a resistência no diodo, né? Então é VT por ID. Qual que vai ser o ID? O ID tá aqui que eu obtive aqui do 0,8. É como se eu estivesse considerando que o diodo estava com 0,8 volts e a variação que eu tive foi de 5 milivolts. Então 26 divididos por 6 mili me dá uma resistência de 4,333 ohms, né? A mesma que a gente já viu lá no exemplo anterior. E aí como que eu acho a corrente I' D? Tá? Pego a expressão aqui, ó, toda da tensão e divido pela resistência, né? A lei de Ohm, né? Tensão divididos por resistência. Mas posso colocar a expressão aqui? Claro que pode, né? Não tem problema nenhum. Aí lembra só que a única coisa é que você vai dividir o 005 por 433, né? O seno não tem como dividir, né? Então você vai ter uma I' aqui, D, que vai ser 1,15 mili, né? Seno de 2π Ft, né? 1,15 mil, ela vai chegar no máximo a 1,15 miliamperes, né? É isso mesmo aqui, pessoal? Fica até é isso mesmo, 1,15 miliamperes que a corrente pode aumentar, tá? Ok? Então esse é o resultado aqui do pequenos sinais. E aí como que é o resultado, eu acho, final? Somo as duas, né? Então somando as duas aqui, eu vou ter, né, 6 mili mais 1,15 mili seno de 2π Ft. Ok, gente? Faz um pouco de sentido aqui 1,15, né? O outro exemplo da motivação é a corrente subia 0,88, né? A tensão no diodo subiu 4 mV, só para a gente 4 mV naquele exemplo da motivação, e o acréscimo na corrente foi 0,88 mA, né? Agora aqui foi 5 mV no máximo e chegou a 1,15. Faz sentido, tá? Foi maior, né? Coloquei uma tensão maior, uma variação na corrente também maior, ok? Só para a gente conferir aí se de fato está correto os cálculos. Tranquilo? Dúvidas aqui sobre esse exercício? Tudo bem? Estão acordados? Ok, Luiz. Vamos passar aqui para um próximo exemplo um pouco mais complicado, né? Então outra forma de aplicar de maneira mais elegante, mais avançada, vamos dizer assim, é utilizar o diodo como uma resistência controlada por corrente, tá? Que é esse circuito aqui. Então a ideia aqui nesse circuito é o seguinte, se a gente aplicar o teorema da superposição, vamos primeiro aplicar para a gente entender que talvez fique mais fácil do que a gente tentar enxergar só nesse circuito, tá? Se eu aplicar a superposição aqui, eu faço essa tensão igual a 0 e acho a resposta do circuito, a corrente ID. Aí obviamente que aqui, o que vai acontecer aqui, tá? Por que ficou só esse circuito e eu ignorei aqui o resistor e o capacitor? Porque o capacitor aqui, ele tem um valor muito elevado, tá? Então muito alto. O que acontece nesse caso? Lembra lá que a resistência do capacitor, né, o XC do capacitor, ele é igual a 1 sobre 2π F vezes C, tá? Então imagine que esse meu capacitor aqui, ele tenha um valor
um valor aqui de capacitância muito alto, tá? Se esse C for muito alto, imagine que seja infinito para ser, né? O que vai dar 1 sobre infinito, né? Isso aqui vai ser 0, né? Então ele vai ter uma resistência nula, tá? Mas isso aqui, vamos imaginar assim, para sinais com frequências elevadas, né? Com frequências, vamos dizer que maiores que 0. Ou seja, para uma tensão que varie no tempo, tá? Que tem uma variação no tempo, por exemplo, uma tensão senoidal, que a ideia desse veinho aqui é ser uma tensão senoidal que ela tem uma certa frequência que é maior que 0, tá? Aqui, essa corrente aqui, ela é DC. A frequência de uma corrente DC é 0 Hz, ela não muda no tempo, né? Então, se a frequência dela é 0, por mais que eu tenha um valor de capacitor muito alto, tá? Aqui o que vai acontecer é que o meu XC vai ser infinito. Então, nesse caso aqui, o XC vai ser infinito, tá? E aí, por mais que eu tivesse considerado aqui, ó, que eu deveria ter o resistor e aqui mais o capacitor, tá? Ligados aqui, ó. Isso aqui tem resistência aberta. Isso aqui vai ficar um circuito aberto, tá? Então não vai ter, não tem por que eu colocar o circuito do resistor e do capacitor no teorema de superposição, tá? Porque a impedância do meu capacitor, a resistência dele para a frequência nula, tá? Vai ser infinita, tá? Ele não deixa passar corrente contínua, tá? O capacitor, ele não tem como passar corrente contínua nele, tá? Ok? Então por isso que na superposição, quando eu considero só ID, some tudo que tenha para cá, o R1 e o C, porque o C é considerado um circuito aberto. Por outro lado, tá? Para frequências maior que 0, se o meu capacitor for de valor alto, aí ele vai tender a ter uma resistência nula. Então nesse caso de cá, tá? O meu XC vai ser aproximadamente 0 ohms. Então ele não aparece aqui, ó, mais, ó. Eu considero ele um curto, tá? Ele está aqui, mas é um curto. Então só fica o R1 e a resistência de pequenos sinais do diodo. Por quê? Porque a tensão aqui Vin é da ordem de milivolts. Então uma tensão muito baixa, eu posso representar o meu diodo por uma resistência de pequenos sinais. Então o que isso aqui, o teorema de superposição nos leva a enxergar? Que a corrente que eu coloco aqui nesse meu diodo, pela fonte de corrente, ela vai estabelecer a resistência do diodo de pequenos sinais. E aí, eu variando essa corrente, eu vario esse RD. E variando esse RD, eu mudo a tensão na saída, porque a tensão na saída depende do divisor de tensão entre RD e R1. Então, por isso que a gente chama o diodo como uma resistência controlada por corrente, tá? Então, aqui eu consigo, né, usando essa fonte aqui, eu consigo fazer com que a tensão, tá, de saída, aqui no caso no diodo, a tensão de pequenos sinais só, tá? Ela varie de forma que eu consigo controlar, ou seja, eu consigo aumentar ou diminuir só mudando a fonte de corrente, tá? Vai ficar um pouco mais claro na hora que a gente mostrar um exemplo com números aqui, vamos ver. Então, imagine aqui esse exemplo que eu tenho, em vez de usar a fonte de corrente, obviamente que eu vou ter que usar uma fonte de tensão aqui para estabelecer uma corrente no diodo, né? Então, na prática, a gente acaba usando uma fonte de tensão em série com uma resistência para estabelecer uma corrente no diodo, tá? E aqui eu tenho uma tensão de entrada de 10 mV que eu quero deixar passar uma certa quantidade dessa tensão aqui para o diodo, essa variação, tá? E tem uma resistência aqui de 100 ohms, né? E o capacitor, imagine que é um valor bem alto que eu fiz para que ele funcione como curto para pequenos sinais e como um circuito aberto para a fonte de 5 volts, né? Para facilitar aqui os cálculos, para a gente não precisar ficar usando método iterativo, vou usar o VD1 do diodo igual a 0,8 volts, né? Então vamos considerar isso para facilitar os nossos cálculos. Aí, usando o teorema da superposição, a gente vai ter esse circuito aqui
e eu vou usar o diodo com tensão de 0,8, né? Então aqui, para achar a corrente no diodo, é só fazer 5 menos 0,8 e dividir pelo resistor de 1K, né? E aqui, para pequenos sinais, eu vou ter o resistor de 100 ohms, a resistência do diodo, que ainda não calculei, o Vin de 10 mV e uma tensão de saída, tá? Ó, cuidado que aqui eu coloquei um Vout minúsculo, quer dizer que é o delta, só a variação que eu quero, tá? Não é o valor absoluto. Eu sei que o valor absoluto dela vai ser 0,8 mais a variação, tá? Então, fazendo aqui, ó, ID igual a 5 menos 0,8 divididos por 1K, eu vou ter uma corrente no diodo de 4,2 mili. Então, essa fonte mais esse resistor estabelecem essa corrente de 4,2 mili, tá? E aí, essa corrente de 4,2 mili vai me gerar uma resistência de pequenos sinais, que vai ser 26 por 4,2, 6,19 ohms, tá? Aí substitua aí os 6,19 ohms para achar a tensão na saída. Então 6,19 divididos por 100 mais 6,19, que é o divisor de tensão, vezes a tensão aqui de 10 mV, né? Faltou um milizinho aqui, tá? Então isso aqui vai dar uma tensão final de 0,58 milivolts, né? Deixa eu ver se eu consigo corrigir só esse mili que faltou aqui, ó. Tá, mili. Ok? Então, como a resistência do diodo é muito baixinha, tá? Frente à resistência de 100 ohms, o que passa aqui de variação é muito pouco, 0,58 milivolts. Quase nada do VIN passa. Mas é claro que se eu diminuir a tensão aqui dos 5 volts, por exemplo, a corrente cai, e a corrente caindo, o RD aumenta, e aí a tensão Vout vai aumentar também. Então consigo controlar essa tensão Vout de acordo aí com a corrente de 4,2. Mas mesmo assim, olhando nesse exemplo, ainda fica meio estranho de entender aí como que eu aplico isso aqui na prática. Vamos pegar um exemplo mais próximo de uma aplicação real, tá? Só antes, vamos ver aqui justamente o que a gente falou aqui do VB igual a 1 volt, tinha esquecido aqui, ó. Então vamos colocar um VB igual a 1 volt, um valor mais baixo, tá? O que vai acontecer com a corrente? Agora vai ser 0,2 mili, né? 1 menos 0,8 dividido por 1K. E aí a resistência do diodo vai ser bem mais alta, vai passar de 6 a 130 ohms, né? E aí a tensão vai ser 130 divididos por 230 vezes 10 mili. E aí eu vou ter 5,65, então já passa mais de 50% da tensão de VIN para saída, né? Então aumentou bastante só com a corrente. Tá? Como que fica uma aplicação real? Agora dá para a gente entender melhor onde a gente usa isso. Para a gente finalizar aqui, né? Na aplicação real a coisa complica um pouco mais, né? Então, aqui a minha tensão de pequenos sinais eu estou colocando num amplificador operacional, aqui por exemplo o LM324, né? E a minha fonte de corrente, aqui eu estou usando uma bateria e uma resistência para polarizar o meu diodo, tá? E agora o capacitor está aqui. Por que eu coloquei o capacitor aqui? Né? A ideia é que, lembre, para questões da fonte VB, esse capacitor ele é um circuito aberto. Então, para pequenos sinais, para polarização do diodo, tá? O XC ele é igual a infinito. Então, em termos de polarização, o que eu vou ter aqui vai ser só esse circuito aqui do 100K e o diodo. Tá? Aqui o capacitor, ó, ele vai ser um circuito aberto, o capacitor C1. Então, para eu polarizar o diodo, para estabelecer uma corrente aqui no diodo, tá? Eu não preciso... eu não enxergo nada do que tem para frente, tá? Só que quando eu falo em pequenos sinais, tá? Para pequenos sinais, o que acontece? O diodo aqui, ó, o capacitor conecta o diodo em paralelo com o resistor. Só que daí o que vai acontecer aqui para pequenos sinais, ó, vou tentar desenhar aqui, tá? O capacitor vira um curto.
E aí eu tenho o diodo como uma resistência, tá? E eu tenho o resistor de 1K aqui em paralelo com o diodo e o resistor aqui de 100K, tá? Daí aqui eu tenho aqui o meu amp-op, tá? Aqui e aqui a tensão vem, né? Tá? Aqui é o positivo e aqui é o negativo, tá? Então, para pequenos sinais fica dessa forma aqui, né? Ah, tem a resistência aqui de 100K e mais a fonte? Tem, mas ela é bem maior que 1K, ela não vai afetar muito, tá? Essa resistência aqui, eu até poderia colocar aqui a resistência de 100K e mais a fonte aqui, mas ela não vai afetar, tá? A fonte, ela não vai mudar muito o valor do paralelo. Quem vai afetar o paralelo é o RD e 1K, tá? Então, eu posso desconsiderar essa parte aqui, tá? Então, o que vai acontecer aqui nesse circuito? A resistência do diodo, ela vai estar em paralelo com essa resistência R1 de 1K, tá? E lembrando que o ganho aqui desse circuito, ou seja, essa tensão aqui Vout, ela é igual a esse resistor, o R2 de 100K, né? Que é o 100K aqui, né? Que é o R2, divididos pelo resistor de 1K em paralelo com a resistência de pequenos sinais do RD, né? E tem o mais 1, né? Então isso aqui é o ganho, né? Isso aqui é multiplicado por Vin. Então o ganho desse circuito aqui é 100K, né? Divididos por 1K paralelo com RD mais 1, tá? Vezes Vin vai me dar o Vout, tá? Então a resistência de pequenos sinais, ela vai diminuir. Se você diminuir a resistência de pequenos sinais, você vai aumentando o ganho, né? Se você deixar por exemplo, deixar o diodo aqui despolarizado, que ele teria com resistência infinita, o ganho aqui vai ser 100K divididos por 1, né? Vai ser aproximadamente 101, né? Então aqui eu nem considerei 1 mais 1, né? Mas aqui se você colocar o VB igual a 0, tá? O que vai acontecer aqui, né? A tua tensão vai ser aproximadamente de 1 volt de pico, ou seja, o teu ganho vai ser aproximadamente 100, né? É 101 na prática, tá? Mas fica quase 1,01 volt aqui, nem dá pra ver quase, né? Por isso que eu coloquei 100 aqui, tá? E aí se você aumentar a tensão VB para 3 volts, o que acontece? A resistência do diodo vai a 1000, o mesmo valor de R1. Então ela faz o R1 cair aí para, ou melhor, a resistência que você tem aqui em paralelo, ela cai, né, na fórmula, cai para uns 500 ohms, e isso aqui já vai dar um ganho de quase 200, tá? Porque não é bem 1000, né, 1040. Então você já vai dobrar o ganho porque você reduziu pela metade aqui a resistência R1, né? Se você aumenta o VB para 4, tá? A resistência do diodo cai para 742 ohms, o ganho já passa de 200, né? E a tensão aumenta mais na saída. Se você colocar 5 volts, tá? A resistência do diodo passa a 580 ohms, né? Isso aqui já dá um ganho de 200 maior que 250, 260, né? 2,6 de pico. Então dessa forma você consegue controlar a tensão de saída, né? Se você quiser, por exemplo, que a tensão de saída seja sempre 2 volts de pico, você pode controlar, não importa que se aqui for 5 milivolts, for 15, você pode aqui ajustando a fonte VB, você pode deixar sempre uma tensão de saída igual, né? Com sempre o mesmo valor de pico, basta você ir ajustando a tensão da fonte da bateria, tá? É isso que fazem muitos circuitos aí, receptores de rádio, tá? O receptor de rádio, o sinal de rádio, por exemplo, que você recebe, se você está próximo do transmissor, vem um sinal bem forte. Aí às vezes você tem que utilizar um ganho baixo, né? Às vezes o sinal está muito, muito longe, está muito fraco, aí você tem que dar mais ganho. Então normalmente o receptor de rádio, você mede o sinal que tem aqui na saída e muitas vezes tem um outro circuito que muda essa tensão para que essa saída aqui fique num valor que seja um valor mínimo, né, de tensão que é adequado, né? Então você vai controlando essa tua
tensão na saída aí de acordo com a entrada, tá? Isso é uma aplicação bem mais avançada aí do pequenos sinais. Ok, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Luiz. Então, quando for projetar esse sistema, tem que colocar uma resistência alta na saída da fonte DC? Então, ele está perguntando se o ideal aqui nesse tipo de sistema é colocar uma resistência alta. Sim, tem que pôr uma resistência alta, tá? Mas assim, isso acaba acontecendo meio que de forma, vamos dizer assim, sem querer você acaba colocando ela, porque o diodo, se você polarizar ele com correntes muito altas, tá? Que seria o caso de resistências baixas, a resistência dele aqui cai para 6, 2 ohms, tá? Então, em geral, você usa, quando você trabalha com ele aqui, você acaba usando resistências maiores que 50, 100K, tá? E então aí para você ter correntes bem baixinhas no diodo e ter uma resistência no diodo que seja de centenas de ohms, né? Porque uma resistência muito baixa, de 5 ohms, não vai dar para usar para muita coisa, né? Então você acaba fazendo isso aqui, esse critério aqui ter R1 muito alto, ele acaba ocorrendo naturalmente, tá? Mas, sei lá, se numa aplicação você queira deixar a resistência do diodo muito baixa, aí nesse caso você teria que ter aqui o resistor mais alto, aí teria que usar fontes mais elevadas e tal, né? Então você teria essa, né? Se você quiser uma resistência muito baixa aqui, aí você vai ter que usar um valor de tensão mais alto para tentar não baixar esse resistor aqui, tá? Senão ele vai influenciar aqui no ganho do operacional, tá? Ok, Luiz? Está respondido? Existem, veja que isso é uma implementação desse circuito, tá? Tem várias formas de você implementar esse circuito com o operacional, tá? Você poderia fazer antes aqui também do operacional. Tem outras maneiras, tá? Essa é uma das maneiras mais simples, que usa menos componentes, mas tem várias outros circuitos, tá? Como eu falei lá no início, né? A parte de projetos, né? Ela varia, existem, sendo assim bem rigoroso matematicamente, existem infinitos circuitos que fazem essa mesma função aqui, tá? Então existem várias outras maneiras de fazer isso aqui. Isso aqui é só uma das formas, tá? Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Então era isso que eu tinha para passar de modelo dos pequenos sinais, né? Referências é o livro do Hasabi, que a gente usou bastante. E essa última parte, que é essa do diodo como fonte de corrente, né, controlada por tensão, vem lá do livro do Sérgio Franco de projetos de circuitos analógicos, tá? Ele que mostra essa aplicação aí mais avançada. Ok, pessoal, eu vou